O Palmeiras tem um novo centroavante? Ramon Sosa, que agora pode ser um novo centroavante do Palmeiras, confirmado pelo Abel, que agora ele enxerga o Sosa como um centroavante. A questão é, será que o Sosa pode ser um bom centroavante reserva ali para o Vitor Roque? Eu trago para vocês uma análise aqui em relação a isso, alguns pontos. Vou querer saber na opinião de vocês, tá bom? Vai deixando o like, vai deixando o hype, já vai se inscrevendo aqui no meu canal que tem lives de Palmeiras todos os dias, fechou? E vamos para essa análise de Sosa, o novo centroavante do Palmeiras. Que história é essa, Abel? Conta pra nós, Abel. O Abel falou na coletiva pós-jogo de Palmeiras e Capivariano. Vamos ouvir a fala dele aí pra ver o que ele quis dizer com isso. Vamos lá. Porque às vezes se quiser jogar com os pés trocados, como estou a jogar, ou jogar com um direito na direita e esquerdo na esquerda, eles dão-me essa possibilidade. E agora com o regresso do Filipe ficamos nas pontas, na minha opinião, bem satisfeitos. E agora com esta situação do próprio Sousa poder jogar na frente, acho que é um jogador agudo, um jogador que nós contratamos para a ponta, mas vimos através das características que tem que pode muito bem jogar na frente numa situação como esta em que o Palmeiras está a ganhar e que pode puxar também contra-ataques, não só por pôr jogo, mas como também puxar contra-ataques. Mas é isso, opções boas, e agradeço por ter estes jogadores ao meu dispor. Perfeito. O que ele quis dizer não é agora o Sosa é o centroavante, mas que agora o Abel enxerga ele como uma possibilidade de jogar também como centroavante. Ele entrou como centroavante no jogo contra o Capivariano, fez um gol, né, com um belo passe do Felipe Anderson. E aí, só pra gente ter um comparativo e começar a entender essa situação, ó, contra o Capivariano, esses foram os mapas de calor Sosa, Vitor Roque e de Flaco Lopes, os três centroavantes do jogo, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque formaram a dupla titular, mas também do Sosa, que entrou, não lembro no lugar de quem, não lembro exatamente no lugar de quem, mas enfim, ele acabou fazendo a função do Flaco Lopes. Ó, eu vou marcar aqui para vocês entenderem bem onde foi o maior raio de ação de cada um dos jogadores, né? O Flaco Lopes, ele ficou muito mais na área, mas aqui a gente pode pegar como raio de ação mais ou menos isso aqui, apesar dele ter se movimentado muito bem. E o Vitor Roque, mais ou menos isso aqui, saindo um pouco mais. E aí muita gente pode falar, pô, mas o Flaco Lopes a gente pode até aumentar aqui um pouquinho, porque ele sai um pouco pela direita. Pô, mas eu não gosto muito disso do atacante sair muito da área, não tem jeito, cara. Se você joga com dupla de ataque, seus atacantes eles vão ter que fazer o lado um pouco também, porque se deixar os dois enfiados lá, o time vai ficar desequilibrado, né? Então, é por isso que o Vitor Roque tá saindo um pouco mais como ponta, o Flaco Lopes também. E o Sosa, o raio de ação foi mais ou menos esse aqui, ó. A gente pode pegar como ele tendo feito mais ou menos que foi a função do Flaco Lopes, certo? E aí vamos pros debates. Pô, eu prefiro centroavante dentro da área, quem tem que correr pelo lado é o ponta. Eu sei que muita gente pensa assim. Pô, se for assim, então, tira um dos dois, porque não dá pra você deixar dois centroavantão lá e, pô, você não vai ter... Tem como você ter pontas e meias e ainda dois centroavantes. Alguma coisa vai ficar faltando. Tem que ser equilibrado. Então, se você quer jogar com dois atacantes, e o Abel falou sobre isso, se todos eles fizerem as funções sem bola, que é importante, ele até elogiou o Vitor Roque e Flaco Lopes por isso, que é importante sair pelo lado para dar opção, às vezes marcar a saída de bola um pouco mais longe da área. Se todos eles fizerem isso, dá para jogar com dois centroavantes. O dia que eles pararem de fazer isso, o Abel vai botar um meia no lugar de um dos dois e já era. Porque é óbvio, senão o time fica desbalanceado. Ele até falou isso pra elogiar o Luigi, né? De jogo contra o Corinthians, que o Luigi entrou bem, fazendo algo que o Vitor Roque já não tava fazendo. Eu fiz uma análise sobre isso. Muita gente me criticou, mas, pô, futebol não é videogame, né, rapaziada? Mas aí, qual que é a comparação? Eu já vou pegar algumas características. Qual que é a comparação que eu quero fazer? Vamos falar de atacantes que jogam em dupla. Porque não adianta você pegar e comparar o Sosa, um Pedro no Flamengo de 2026, que é um centroavante fixo, ou de 25, né, que ele jogava mais, que é um centroavante fixo. O mapa de calor, de fato, vai ser diferente. Mas, se a gente comparar com jogadores que jogam em dupla, ó, eu peguei dois exemplos. O Gabigol de 2022, daquela dupla com o Pedro, na Libertadores 2022 que o Flamengo ganhou, e o Gabigol era o mais móvel, e o Vitor Roque na dupla com o Flaco Lopes. Aí eu posso fazer aquele mesmo raio de ação ali que a gente tem, né? Que é o Gabigol, a área de ação dele era mais por aqui, a do Vitor Roque em 2026 do Palmeiras é mais por aqui. Olha como é parecido a maior área de ação de cada um deles. Claro que o Gabigol tem mais ação porque ele teve mais jogos em 2022. O
Vitor Roque acabou de começar a temporada, né? Mas olha como os raios de ação, eles são equivalentes, só que o Gabigol pela direita, o Vitor Roque pela esquerda. E aqui eu peguei 2 mapas de calor do Sousa para vocês entenderem aonde que eu acho que faz sentido essa fala do Abel. Se vai dar certo eu já não sei. Em 2022, quando ele sobe no Tajeres, não sei se ele sobe, se ele é contratado, não sei exatamente a trajetória do Sousa. Ele era um ponta, o raio de ação dele era de ponta, ó. Totalmente aqui no corredor, ó, um corredor completo de ponta. Esse era o raio de ação, ponta, corredor, 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 e é isso. Em 2024, a melhor temporada dele pelo Tajeres, onde ele sai, ele vai para a Premier League, olha como o raio de ação dele já é um pouco mais por dentro. Ele ainda era um ponta, ainda fazia um pouco de corredor, fazia os dois lados, mas olha como era um pouquinho mais por dentro, já era uma parada mais de segundo atacante. E olha como bate mais ou menos com o que faz o Vitor Roque. Qual que é a questão que faltava no Sousa? E aqui eu vou marcar de vermelho. Tá na área, ele estava pouco na área. Então, o melhor Sousa, o Sousa que foi vendido para a Premier League, já fazia um pouco ali daquela região que o Vitor Roque vem fazendo, mas sem pisar na área como um centroavante tem que fazer. Precisa pisar na área. Você vê que no mapa aqui do Roque, apesar de ser fora da área, você tem muita presença na área. O Gabigol, idem, você tem muita presença na área. O do Ramon Sousa, você não tinha essa presença na área. E aí, onde que tá? O Abel percebeu isso, a comissão percebeu isso, que ele tem essa capacidade de ser esse centroavante, mas que ele precisa evoluir em algumas coisas e desenvolver algumas características que ele não tem no futebol dele. Que é pisar na área, ter vontade de fazer gol, isso aí vai do treinamento e vai do dia a dia. Mas algumas características que eu acho que podem ter convencido a comissão a pensar no Ramon Sousa como esse jogador para brigar pela vaga no ataque é isso aqui, ó. Por exemplo, a primeira das coisas que me chama muita atenção é a forma como ele ataca muito bem a última linha, ó. Olha esse gol contra o São Paulo, atacando a última linha, nas costas da zaga. Ele tem uma ótima impulsão, ele faz gols de cabeça. É uma coisa importantíssima para o centroavante. Olha como ele ataca com muita precisão a última linha do São Paulo. Já fez isso contra a LDU, já fez isso diversas vezes. Eu lembro de um jogo contra o Fortaleza, se eu não me engano, contra o Fortaleza, que, pô, ele cabeceou umas 4 bolas na área, cabeceou mal todas, não fez o gol. Mas, pô, toda hora ele ganhando pelo alto. Então, essa é uma característica do Sousa, sim, pode ser envolvida nele para ele pisar mais na área, porque o centroavante precisa saber atacar a última linha, principalmente em bola cruzada assim, e ele faz isso muito bem. Então, essa é a primeira característica que eu acho chama a atenção da comissão técnica para pensar no Ramon Sousa centroavante, mas temos mais algumas outras. Por exemplo, uma característica que eu acho interessantíssima e não querendo comparar, a gente pode comparar também com o Vitor Roque, mas lembra um pouco o Rony, é o quê? É incomodar a linha de defesa adversária. Ele briga, ele incomoda, ele briga com o goleiro, ele briga com o zagueiro, ele briga com todo mundo. Peguei esse lance como exemplo para vocês verem como ele incomoda. E o centroavante precisa incomodar. Pelo menos na visão da comissão técnica do Abel, o centroavante ele precisa estar incomodando a defesa o tempo todo. Uma hora ou outra sobra uma bolinha ali, ele vai cravar. E ele é esse cara que incomoda, só que ele incomoda pelos lados. Né? Porque o Palmeiras até então ele sempre foi usado como um ponta pela esquerda, às vezes pela direita. Mas essa é uma característica importantíssima. Importantíssima para um centroavante no jogo que o Abel propõe. Pode falar, pô, eu acho zoado isso. O centroavante tem que fazer gol. Bem, eu tô falando pensando com a cabeça do técnico. Não sou eu que sou o técnico, então não sei eu que vou falar aqui o que eu acho ideal para um centroavante. Fazendo aqui a análise que a comissão do Abel acha interessante no atacante. E aí a gente pode pegar outros exemplos, né? Por exemplo, uma coisa que ele faz bem e o Abel valoriza muito é brigar, mas também, ó, ganhar essas casquinhas, ó. Essa impulsão dele é muito importante como dupla de ataque. Aqui nesse jogo contra o Fluminense, ele era o ponta. Ele era o ponta nesse jogo. Mas olha como ele tá brigando quase que como uma dupla de ataque com o Flaco Lopes. Quando o Palmeiras joga com ele na ponta esquerda, ele meio que vira o terceiro atacante. Ele é muito bom em ganhar duelos pelo alto. Muitas vezes o desafogo do time acaba sendo ele. O Vitor Roque não tem tanto essa qualidade, o Flaco tem. Pelo alto o Flaco tem, o Vitor Roque nem tanto. Ele briga mais na bola mais baixa porque ele é mais forte. Mas o Sousa tem essa mesma qualidade que tem o Flaco Lopes, não tão bem como é o Flaco, mas pô, ele tem essa qualidade também de dar muito pelo alto e ser o desafogo do time. Isso é coisa de centroavante, cara. Isso não é coisa de ponta. Você olha pra essa característica e fala, pô, esse cara é centroavante. Você nunca viu esse cara jogar e ver ele fazendo isso, você fala, pô, isso é centroavante. E aí, pra finalizar, uma coisa que eu acho interessante nele, ó,
que a finalização dele, vamos falar a verdade? A finalização dele é boa, cara. Eu vi muita gente falando, não, mas a finalização dele, às vezes ele chuta por cima, às vezes ele chuta pra fora, chuta de qualquer jeito. A finalização dele de fora da área não é tão boa quando ele traz pra dentro e bate em gol. Que é coisa de ponta. Ponta traz pra dentro e bate bem de fora da área. A finalização dele é boa de dentro da área. Reparem como o Sousa finaliza melhor dentro da área do que fora da área. É coisa de atacante. Atacante tem que ser melhor finalizando de fora da área. O meia tem que ser melhor finalizando de dentro da área. Claro, se ele pisar na área para fazer gol, show de bola. Mas isso me chama muita atenção também, né? A diferença de nível de finalização do Sousa dentro da área para a finalização dele para fora da área. Eu acho que isso pode ser uma característica muito interessante também para se pensar no Ramon Sousa centroavante. Fato é, a gente pega características, ele tem algumas características interessantes para um centroavante, e quando a gente olha pros mapas de calor do início dele, que ele era ponta, e da melhor temporada da carreira dele, onde ele era um ponta que virava mais um segundo atacante, você percebe que o Ramon Sousa ponta era interessante. O Ramon Sousa segundo atacante, pisando ali mais na entrada da área, mais ali por dentro, foi o Sousa que chamou a atenção da Premier League. Então é ali que tá talvez a característica dele. Não de ser o cara que vai dar um drible na linha de fundo. Não é tão bom assim no drible, é rápido. Mas sim de atacar a última linha, de incomodar a última linha e jogar mais perto do gol, que é onde ele vem chamando mais atenção. Palmeiras, a gente olha pro mapa de calor do Gabigol de 22 e do Vitor Roque de 23, tem uma certa semelhança com o Sousa de 24, não com o Sousa do início da carreira. E aí talvez a comissão do Abel tenha que resgatar esse Sousa. Contra o Capivariano, ele foi lá e fez o golzinho dele. Vamos ver, né, nos próximos jogos. Mas aí tá um ponto. O Abel não falou dele ser o centroavante, mas sim poder jogar de centroavante em algumas situações, principalmente quando o Palmeiras tá jogando com as linhas baixas porque tá ganhando, e aí ele é um cara que, pô, ataca a última linha, incomoda, e outra, além dele incomodar a defesa quando o Palmeiras tá atacando, quando a defesa adversária tá saindo jogando, ele também incomoda na marcação, que é algo que é muito pra comissão do Abel. Então, tendo assim, ele tem tudo que um centroavante do Palmeiras precisava ter. Um centroavante reserva, né? No momento, reserva do Vitor Roque, com certeza, se pisar mais na área e tiver mais gana de fazer gol, eu acho que ele vai render muito mais do que era o Bruno Rodrigues. No ano passado, era o reserva imediato do Vitor Roque. Quero saber a opinião de vocês. Acho que tem todo sentido, tá? Força de centroavante, mas vamos ver. Eu acho que ele ainda pode render pela ponta também, ele não precisa virar só um centroavante, mas eu acho que é uma nova posição que ele pode acabar sendo em vários jogos. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, lembrando que live de Palmeiras todos os dias. Show, rapaziada. Tamo junto e avante palestra.